Olá, a plataforma Link Escola traz para você este audiobook que abordará a temática Educação na Constituição Federal de 1988. Portanto, neste audiobook não será abordado toda a Constituição Federal, somente aqueles artigos que são cobrados nas provas de concursos públicos para carreiras educacionais. Ok? Vamos iniciar então. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir o Estado Democrático, destinados a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sobre a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título 1 dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: inciso 1º, a soberania; inciso 2º, a cidadania; inciso 3º, a dignidade da pessoa humana; inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; inciso 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se, nas suas relações internacionais, pelos seguintes princípios. Inciso 1º, independência nacional. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, igualdade entre os Estados. Inciso 6º, defesa da paz. Inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10º, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Conforme pontuamos no início desse vídeo, não será abordado todos os artigos e incisos e alíneas, mas somente aqueles que
tem alguma relação direta com a atividade dos profissionais da educação. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso 8º. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 33º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aqueles com sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ressaltando mais uma vez, serão abordados artigos que somente têm alguma relação direta com a temática educação ou com a temática das atividades vinculadas ou ligadas à atividade dos profissionais da educação básica, da educação de uma maneira geral. Título 2º. Dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 2º, dos direitos sociais. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Título 3. Da Organização do Estado, capítulo 2º, da União. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: inciso 24º, diretrizes e bases da educação nacional. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inciso 5º, promover os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 9º, a educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 15º, proteção à infância e à juventude. Título 3º, da Organização do Estado, capítulo 2º, da Administração Pública, seção 1ª, disposições gerais. Artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, imperialidade
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte. Inciso 16º. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A linha A de 2 cargos de professor. A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. A linha C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Título 8º da Ordem Social, capítulo 1, Disposição Geral. Artigo 193. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Título 8º da Ordem Social, capítulo 3º da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1ª da Educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1º. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Inciso 2º. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3º. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4º. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Inciso 5º. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concursos públicos de provas e títulos, aos das redes públicas. Inciso 6º. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Inciso 7º. Garantia de padrão de qualidade. Inciso 8º. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. Inciso 9º. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso em idade própria. Inciso 2º, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Inciso 4º, a educação infantil em creches e pré-escolas às crianças de até 5 anos de idade. Inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Inciso 6º, a oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Inciso 7º, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazendo-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida as seguintes condições. Inciso 1º. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. Inciso 2º. Autorização e avaliação de qualidade do poder público. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Parágrafo 2º. No ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211. A União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma à equalização de oportunidades educacionais e padrões mínimos de qualidade do ensino mediante a assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental.
e médio. Continuando o artigo 211, parágrafo 4º. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Parágrafo 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Parágrafo 7º. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terá como referência custo-aluno-qualidade, o CAC, pactuados em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212. A União aplicará anualmente, nunca menos de 18, e Estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo receita do governo que a transferir. Parágrafo 2º. Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do Plano Nacional de Educação. Parágrafo 4º. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde, previstos no artigo 208, inciso 7º, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Artigo 212, continuando. Parágrafo 5º. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação, recolhido pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Parágrafo 7º. É vedado o uso de recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para o pagamento de aposentadorias e de pensões. Parágrafo 8º. Na hipótese de extinção ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 2º do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição,
em aplicações equivalentes às anteriores praticadas. Parágrafo 9º. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Incluído pela Emenda Constitucional número 108 do ano de 2020. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Inciso 1º, a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre Distrito Federal, os estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, de natureza contábil. Inciso 2º. Os fundos referidos ao inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20% dos recursos a que se refere aos incisos 1º, 2º e 3º do caput do artigo 155 e o inciso 2º do caput do artigo 157 e os incisos 2º, 3º e 4º do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1º e inciso 2º do caput do artigo 159 desta Constituição. Inciso 3º do artigo 212-A. Os recursos referidos ao inciso 2º do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária, conforme o estabelecido nos parágrafos 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observadas as ponderações referidas à linha A no inciso 10º do caput e no parágrafo 2º deste artigo. Continuando o artigo 212-A, inciso 4º, a União complementará os recursos dos fundos a que se refere ao inciso 2º do caput deste artigo. Inciso 5º. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total dos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma. A linha A, 10%, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, o VAP, nos termos do inciso 3º do caput desse artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha B, no mínimo 10,5, ou seja, 10 inteiros e 5 décimos pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno, o VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. A linha C, 2,5, ou seja, 2 inteiros e 5 décimos pontos percentuais nas redes públicas
que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão previstas em lei, alcançarem a evolução de indicadores a serem definidos, dê atendimento de melhoria da aprendizagem com redução de desigualdades, nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Continuando o artigo 212-A, inciso 6º, o VAT será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10º do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2º do caput deste artigo, acrescido de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observado o disposto no parágrafo 1º e considerada as matrículas nos termos do inciso 3º do caput deste artigo. Inciso 7º. Os recursos de que tratam os incisos 2º e 4º do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e pelos municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido no parágrafo 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição. Artigo 8º. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, estabelecidas no artigo 212 desta Constituição, suportará, no máximo, 30% da complementação da União, considerados para fins deste inciso os valores previstos no inciso 5º do caput deste artigo. Inciso 9º, o disposto no caput do artigo 160 desta Constituição aplicar-se aos recursos referidos no inciso 2º e 4º do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. Continuando o artigo 212-A, inciso 10º. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas no inciso 1º, 2º, 3º e 4º do caput e no parágrafo do artigo 208, e as metas pertinentes do Plano Nacional de Educação, nos termos previstos do artigo 212 desta Constituição sobre: a linha A organização dos fundos referidos ao inciso 1º do caput deste artigo, que é o Fundeb, e a distribuição proporcional de seus recursos, as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração da jornada e de tipos de estabelecimentos de ensino, observadas as respectivas especificidades e insumos necessários para a garantia de sua qualidade. A linha B. A oferta do cálculo do VAT decorre do inciso 3º do caput deste artigo e do VAT referido no inciso 6º do caput deste artigo. A linha C. A fórmula de cálculo para a distribuição previstas na linha C do inciso 5º do caput deste artigo. A linha D. A transferência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo, ou seja, monitoramento, a fiscalização, controle interno, externo e social do Fundeb, assegurada a criação, a autonomia e a manutenção e a consolidação dos conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. A linha E, o conteúdo e a prioridade da avaliação por parte do órgão responsável
dos efeitos redistributivos, da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Artigo 212-A. Continuação. Inciso 11º. Proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo, ou seja, proporção não inferior a 70% do Fundeb, excluído os recursos de que trata a linha C do inciso 5º do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Observado, em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5º do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% para despesas de capital. Inciso 12º. A lei específica disporá sobre piso salarial profissional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Inciso 13º. Continuando, artigo 212-A. Inciso 13º. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 desta Constituição para a complementação da União ao Fundeb, referida no inciso 5º do caput deste artigo, é vedada. Parágrafo 1º. O cálculo do VAT, referido no inciso 6º do caput deste artigo, deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2º do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Para o cálculo do VAT, temos que observar então o quê? Inciso 1º. Receitas de estados do Distrito Federal e de municípios vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, não integrantes aos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo. Inciso 2º. Cotas estaduais e municipais de arrecadação do salário e educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 212 desta Constituição. Inciso 3º. Complementação da União transferidas a estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos da linha A do inciso 5º do caput deste artigo. Continuando, o artigo 212-A, inciso 13º, parágrafo 2º. Além das ponderações previstas na linha A do inciso 10º do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e de potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º. Será destinada à educação infantil a proporção de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º do caput deste artigo, nos termos da lei. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei que, inciso 1º, comprovem finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. Inciso 2º,
assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsa de estudos para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que demonstrarem suficiência de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizada por universidades e ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: inciso 1º, erradicação do analfabetismo; inciso 2º, universalização do atendimento escolar; inciso 3º, melhoria da qualidade do ensino; inciso 4º, formação para o trabalho; inciso 5º, promoção humanística, científica e tecnológica do país; inciso 6º, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação com proporção do produto interno bruto.